palestra de hoje é quem herdará a terra, né? Quem herdará a terra? Quando nós pensamos no herdeiro, né, pensamos em herdar algo, nós pensamos que alguém vai nos deixar algo, não é assim? Alguém vai nos deixar algo. Quem é esse alguém que vai nos deixar algo? Deus. E sempre que nós pensamos numa herança, na maioria das vezes, nós pensamos em que tipo de herança? Uma coisa boa ou ruim? Uma coisa boa. E nesse caso nós estamos falando dessa terra que é o nosso lar. Mas então quem herdará essa terra? Quem ficará aqui? Quem herdará tudo isso que nós temos à nossa volta? Então a palestra de hoje ela é sobre isso, tá? Bom, para começar, eu gostaria que a gente analisasse junto 3 situações. E quando eu der o próximo clique, né, vão aparecer 3 situações, só que com um texto grande. Mas eu falo assim, nossa, mas por que ele colocou esse texto desse tamanho? Eu vou pedir paciência para vocês, porque são historinhas bobas do dia a dia. Não é cansativo, prometo, tá? Vamos para a primeira historinha então, olha só, primeira situação. Fim de semana entre amigos. Olha essa historinha, se a gente já não viu algo parecido. Yasmin estava organizando a comemoração do seu aniversário de 12 anos. Pensava em reunir algumas poucas amigas em sua chácara no fim de semana. Estava no pátio da escola, definindo os detalhes com 2 amigas. Então ficamos assim, sábado às 10, a mãe da Ana leva vocês até lá. Um carro será suficiente para vocês 4, disse Yasmin ansiosa. 4? Mas não seriam 5? Juju, Rebeca, Thaís, Giovanni e eu? Disse Ana um pouco confusa. Acho melhor não chamarmos a Thaís. Lembra da última vez? Ela não pode ser contrariada, que fica chata com todo mundo, faz birra, fica seca e às vezes diz coisas que nos ofendem. Além do mais, ela foi grossa com a minha mãe na última vez que esteve lá, e ela não é muito a favor que eu a convide, portanto, não chamarei. Historinha boa, não é? Crianças que vão se reunir, vão passar finalzinho de semana lá, curtindo o fim de semana, mas não vai ser para todas as amigas. Uma das amigas vai ficar para trás, não é? A Thaís vai ficar para trás. Então as amigas entenderam que não seria legal chamar a Thaís para esse evento. Thaís não se comportou de uma maneira muito legal, não é verdade? Não se comportou de uma maneira muito legal, deixou as amigas insatisfeitas, e as amigas optaram que, ó, já que nós queremos um final de semana alegre, feliz, nós não vamos levar a Thaís. Né? Danadinha essa Thaís, né? Ficou sem o final de semana. Olha, então isso aqui é na esfera dos amigos. Vamos agora para uma outra, ó, o trabalho, no escritório. Olha essa historinha. Júlio, tá ocupado? Pode me ajudar aqui? O programa está travando e não encontro problema. Já ajustei e testei dezenas de vezes e mesmo assim não estou conseguindo. E o cliente está me pressionando por uma rápida solução, disse Miguel, visivelmente perdido. Miguel, eu não faço parte da equipe desse projeto. Não seria melhor você chamar o Gustavo? Ele pode tirar as suas dúvidas melhor do que eu, disse Júlio de maneira tranquila. Eu sei, mas eu tentei falar com ele. Na segunda vez que fui até lá, ele já perdeu a paciência dizendo que ninguém faz nada sem ele, que ninguém resolve nada sozinho. Enfim, sempre com aquele monte de reclamações. Ah, pede para a Sofia falar com ele então. Ela é a moça mais bonita do escritório. Quero ver ele não ajudar, disse Júlio sorrindo. Que nada, nem ela e nem o resto da equipe aguentam aquele rabugento. Você pode me ajudar? Insistiu Miguel. Claro, rapaz, vamos repassar desde o começo. Vou pegar o café para nós e já começamos, finalizou Júlio. Então isso aqui, outra história bobinha, né? Acontece no ambiente de trabalho, precisa trabalhar em equipe, no ambiente de trabalho nós precisamos conviver com outras pessoas, precisamos do trabalho de outras pessoas, muitas vezes para executar o nosso, e vez ou outra, tem alguém que colabora mais, tem alguém que colabora menos, tem alguém que ajuda mais, tem alguém que reclama demais, não é assim? Bom, então isso é no trabalho. Agora olha isso aqui, em casa, lá na família. Querido, quando sair da empresa, não esqueça de passar a pegar os salgadinhos que encomendamos. São 2 caixas e mais 3 garrafas de refrigerante. O resto do jantar farei eu mesmo. Farei também sua sobremesa favorita, torta de limão, que sei que tanto gosta, disse Rita. 2 caixas, 3 garrafas, tudo isso para nós 3, seu irmão? Me parece um pouco exagerado, disse Reinaldo surpreso.
Não tive tempo de te falar. Minha mãe me ligou e disse que ela vem junto com meu pai para jantarmos juntos. Qualquer coisa, eu mesma posso buscar os salgados, respondeu Rita num tom apreensivo, já prevendo a reação do marido. Rita, não acredito, sua mãe, ela vive pegando no meu pé, reclama de tudo, põe defeito em tudo, vive amargada com tudo, vive explodindo com todo mundo, vai estragar a noite de todos. Poxa Rita, trabalho o dia todo e quando eu chego em casa tenho que aguentar isso? Resmungava Reinaldo sem parar. Meu bem, isso não acontece sempre. Faz meses que ela não nos visita porque vocês vivem se alfinetando, sempre se alfinetam. Vamos ter um jantar tranquilo apenas hoje? Solicitou Rita amavelmente. O marido saiu para o trabalho bastante aborrecido e nem se despediu. Horas mais tarde, mandou uma mensagem de texto para a esposa dizendo: meu bem, terei que fazer hora extra aqui. Chegarei tarde. Aproveitei o jantar. Pulou fora. Danados, marido. Danados, né? E a sogra de novo na história, né? Tem alguém que está com a sogra aqui? Então a gente pode falar. Ela veio de longe? É sempre a sogra que está no olho do furacão nessas histórias, perceberam? É o sogrismo, né? Mas vamos lá. Veja, nessa história aqui, o que acontece? Né? Eles estavam tentando preparar um momento alegre, também um momento em família, só que tinha um marido que ele estava criando problemas porque a sogra vinha. Você percebeu que a Rita estava tentando criar todo um ambiente legal, estava tentando reunir a família para um momento descontraído? Olha isso, o que ela fala? Eu vou fazer a sua sobremesa favorita, torta de limão. Ele deu bola para a torta de limão? No que ele se prendeu? Tudo isso! Você está louca? Comeu dinheiro, né? Tudo isso, nem deu bola para a boa vontade dela, nem deu bola para a torta de limão. Aí ela já esperava a reação do marido, ela conta a história. Então, sabe o que é? É que minha mãe e meu pai vêm. E aí, o que o marido faz? Ele cria toda uma situação, porque a sogra diz ele que estraga tudo. A sogra que vai estragar tudo, não é? Mas aí ela rebate, a mulher fica com raiva. Olha lá, ela insiste amavelmente, apelando para ele: olha, vamos tentar, né? Poxa, está tão difícil já, faz tempo que a gente não se reúne, vamos tentar dessa vez. E o que ele faz? Pula fora, fala: não quero. Você acha que eu trabalho o dia inteiro e ainda tem que passar por isso? Eu não mereço isso. Então, percebeu que ele começa o diálogo jogando nas costas da sogra tudo o que aconteceu de errado? Mas na verdade, quem acabou estragando tudo? Ele. Ele colocou que ela ia estragar, que ela não se dava bem com todo mundo, mas parece, olha, quando ele está falando aqui, não parece que ele está descrevendo ele mesmo? Perceberam que ele está se descrevendo ali? Mas ele percebe que ele está se descrevendo? Não, para ele está jogando o problema em outra pessoa. Então, eu insisto. O que é que essas três histórias têm em comum? Do final de semana, do escritório e da família. Tem um ponto em comum. Qual que é o ponto em comum? O que é que tem nas três situações que nós podemos trabalhar hoje? Tem muitas coisas ali, né? Mas vocês têm que acertar aquela que eu quero, tá? Eu sou assim, tem que ser aquela que eu quero. Quase encarnei hoje, tem que me respeitar, tá? Tem que me respeitar, né? Não chegou. Enfim, o que elas têm em comum? Na primeira, não tinha a Thaís. E a Thaís não brigava com todo mundo? E o que é que a Thaís ganhou? Foi excluída. Brigou com todo mundo, acabou perdendo coisas legais. Não foi? No segundo, não tinha escritório? Não tinha trabalho em equipe? Mas não tinha esse Gustavo que reclamava de tudo, brigava com todo mundo e não tinha paciência com ninguém? Perdeu a reunião em equipe. Parou de produzir junto com os colegas. Os colegas falaram: não, assim não dá. Você briga com todo mundo, a gente não quer. Thaís brigava com todo mundo, ficou sem as amigas. Gustavo brigava com todo mundo no escritório, ficou sem a equipe. E aqui, Reinaldo brigava com todo mundo, sem perceber, ficou sem um momento em família. Perceberam então que tem um ponto em comum as histórias? Mas o que é então que tem em comum? Isso aqui, ó: irritabilidade. Os três personagens apresentam um grau a mais de irritabilidade. Perceberam isso? Pensa agora nas três histórias. Não foi a irritabilidade dos três personagens que levou a essas situações?
irritabilidade. Olha só que interessante. Irritabilidade é a qualidade de quem se exalta e se agasta com facilidade, propensão para manifestar a raiva contida. Então, em outras palavras, o cara que vive sempre irritado, ele é uma bomba o quê? Relógio. A qualquer momento ele explode, né? A qualquer momento ele explode. Continuando. Já ouviram falar de uma coisa chamada limiar de tolerância? Limiar de tolerância é uma coisa que todos nós temos. Limiar de tolerância se refere àquilo que nós temos que nos permite tolerar uma situação que pode nos irritar. Eu, Eduardo, exemplo meu, eu tenho muita dificuldade em lidar com gente gritando perto de mim. Seja criança, seja adolescente, seja adulto. Começou a gritar perto de mim, eu já começo a contar até 10. E aí Deus falou assim, é assim então, Eduardo, então você vai ser professor. Você vai ficar numa sala de aula, até se aprender a lidar com isso. E aí ele me colocou numa escola, né? Eu tenho 2.000 alunos. Mas, como que são pessoas maravilhosas, elas falam bom dia sussurrando, levanta a mão, né? Só que nunca, né? Imagina, eles gritam, chegam gritando, é um que briga com o outro lá do fundo, é a menina que está no fundo que conversa aqui da frente, mas ela não levanta, ela grita de lado. Eu falo, minha filha, vocês não conversam por telepatia ainda, levanta, vem aqui e fala com ela, não faz isso com a gente, né? Eu não quer ouvir o seu recado inteiro, mas elas gritam, né? Então eu estou trabalhando o meu limiar de tolerância. Mas o meu limiar de tolerância, eu aguento isso por 15 minutos, é o meu limiar de tolerância, é o quanto eu aguento essa situação que me desgasta. Só que o limiar de tolerância todos nós temos. Você tem, ela tem, só que é diferente um para o outro. O que eu aguento 15 minutos, pensa numa mãe que tem 4 filhos. Se ela se estressasse a cada 15 minutos, o que seria dessa mulher? Não seria, não é verdade? Então, percebeu? O limiar dela é diferente do meu. O limiar dela é diferente. Como o limiar dela é diferente do dela. Então, pense no seu problema, naquilo que te irrita mais. Você tem uma certa tolerância àquilo. Esse é o seu limiar natural de tolerância para aquela situação. Porém, esse limiar, dia ou outro, ele pode estar alterado. Tem dia que eu não aguento 15 minutos. Se a menina começar a gritar nos primeiros 2 minutos, eu falo, o que está acontecendo aí? Você vai querer permanecer na minha aula hoje? Então você sossega. Então eu já vou de encontro, eu já estou com o meu limiar de tolerância afetado. Eu já cheguei diferente aquele dia. E a mesma coisa com a gente. Não tem dia que você vai falar com alguém, a pessoa já dá aquela resposta, meu Deus, o que está acontecendo com você? Agora vamos pensar na gente, não tem dia que a pessoa fala e a gente já está nos cascos? Não é verdade? A gente tem isso, né? Tem isso. É porque o nosso limiar de tolerância está afetado aquele dia. Então todos nós somos tolerantes, mas essa tolerância ela pode variar, né? Então esse é o limiar de tolerância. Olha só o caráter psicológico da irritabilidade. Olha que interessante isso. Quando a gente está irritado, olha o processo da irritação, que interessante. Ele inicia-se com uma inquietação mental. Se eu estou concentrado no diário de classe, aquela menina começa a gritar, eu já começo a ficar, né, minha cabeça já começa a fervilhar. Por que ela está gritando? Por que ela está gritando e fazendo chamada? E ela gritando. Então eu já comecei com uma inquietação mental, que exterioriza-se de quando em quando em cansaço dessa daquela natureza. Me cansou aquela criatura fazendo aquilo. Me cansa, né? Para transformar-se em azedume. Meu bom humor deu tchau para ele, falou, tô indo, Eduardo, não vamos ficar no mesmo lugar hoje, né? Eu fico azedo. Fecha a cara. Sabe o que? Fechou a cara, ficou azedo. Azedume. Culminando em descontrole sistemático, que normalmente conduz a uma anarquia, uma bagunça psíquica, minha mente fica bagunçada temporariamente, pode gerar agressividade e até lapsos de loucura. Sabe aquela síndrome do descontrole episódico? A pessoa é calma, tranquila, mas naquele dia ela teve um surto. Surtou, naquele dia. É a anarquia psíquica, a agressividade, momento de loucura. É verdade, assim. Agora, olha que interessante. Lê só as palavras grifadas na ordem para você ver a evolução da agressividade. Inquietação mental, se cansa, fica azedo, perde o controle, bagunça psíquica, agressividade e loucura. Não é assim que acontece? É exatamente assim que a nossa irritação, ela se desenvolve, ela cresce dentro da gente. Ela segue esses passos. Se a gente não cortar aqui, não cortar aqui, não cortar aqui, ela só tende a crescer. Se a gente deixar crescer,
ela chega aqui, ó, na loucura. E aí você pergunta, né, por que o cara lá naquela discussão de trânsito tirou uma arma e atirou? Porque ele veio da inquietação, ele se cansou da situação, ele ficou azedo, ele passou pelo descontrole, bagunça psíquica, ficou agressivo e atirou. Evolução da agressividade, aliás, evolução da irritabilidade. Olha isso. A manifestação da irritabilidade. Olha o que diz. Manifesta-se como uma impaciência. É assim que ela se manifesta, uma impaciência. Arma o homem contra as pessoas e contra as coisas. Que bom que apareceu aquele verbo ali. Deixa o homem armado. Ele já fica preparado. Ele já fica lá com os nervos à flor da pele. Naquele dia, se o cachorrinho vier brincar com ele, é um chute no cachorrinho, o cachorrinho no canto. Sai daqui. Não quero nem conversa com o cachorrinho. Perceberam, né? Assim funciona. Às vezes, até o cachorrinho paga o pato. Aquele adolescente que chega em casa, a mãe, filho, você chegou? Cheguei, por quê? Nada, eu só queria que você apagasse a luz. Chega armado. Chega armado. Já chega armado contra as pessoas e contra as coisas. E chuta a mesinha, e joga a mochila no canto, e o celular que não presta, e essa luz que não acende a hora que eu quero. É assim. Nós chegamos armados contra tudo e contra todos. Nos torna, olha aqui, descortês, rudes, mal educados. Tá? Estou tentando achar palavrinhas bonitas para dizer que a gente fica mal educado. Vai tratar mal as pessoas que estão perto da gente. Tá? Cujas aparências se desdobram em tentáculos asfixiantes. Gosto dessa palavra também. Tentáculos asfixiantes. Perceba, quando a gente está irritado, parece que nem respirar a gente respira direito. É verdade ou não é? Parece que nem respirar nós conseguimos, porque a gente está irritado, está naquela bagunça psíquica. Então, asfixia, que termina por destruir quem cultiva. Ué, quem ficar nesse comportamento, qual vai ser o fim dessa pessoa? Destruição social, destruição pessoal e destruição biológica. Ué, mas continua, olha só. E biologicamente, e no seu corpinho, e no meu corpinho, o que é que isso faz? O que acontece no nosso corpo? A irritação é um fator de frequentes conflitos que aparece repentinamente provocando descargas de adrenalina. A adrenalina é o hormônio do alerta. É uma glândula que fica em cima dos nossos rins, chamada adrenal, aquela glândula. E toda vez que você tem uma situação de estresse, essa glândula joga dentro do seu sangue, ela despeja no seu sangue a adrenalina. Quer ver uma situação muito comum que isso acontece? Por exemplo, vou dar outro exemplo comigo, tá? Eu, Eduardo, tenho trauma de cachorro na rua. E quando eu era pequeno, eu fui perseguido por vários cachorros, criou um trauma na minha cabeça. Eu chegava chorando em casa e minha mãe falava que eu não era homem. Você não é homem? Eu não quero ver cachorro. Aí era outro trauma que apareceu. Tudo bem. Só que hoje eu tenho medo de cachorro. Não do meu cachorro, porque eu tenho um cachorro, eu peguei um cachorro muito bravo para criar. Um cachorro muito másculo. Eu tenho um Shih Tzu, que é uma bolinha de pelo. Esse eu não tenho medo desse cachorro, né? Tá lá, tadinho, só me dá amor, aquele cachorro. Nunca nem late pra mim, é uma belezinha. O dia que ele latir, eu fico com medo. Enfim. Mas imagine que eu estou andando na rua. Estou lá distraído, de repente mexendo no meu celular, e escuto um latido que está vindo de dentro de uma casa. Até o meu cérebro perceber que entre o Eduardo e aquela fera monstruosa, que é assim que eu vejo, existe uma grade, as minhas glândulas adrenais já fizeram o serviço delas. Já despejaram no meu sangue uma descarga de adrenalina poderosa. O meu coração dispara para distribuir rapidamente essa adrenalina no meu corpo. Esse hormônio, ele invade as minhas células e amolece as minhas pernas, fica a perna mole, ele amolece as pernas, enrijece a musculatura superior, dilata a minha pupila, seca a minha boca, sinal que eu estou em alerta. A perna mole, todo mundo pensa, perna mole, sou covarde, para correr, é mesmo. A perna fica mole para a gente correr. A parte de cima, ela fica enrijecida se a gente precisar lutar. A pupila dilata se a gente precisar enxergar melhor. A boca seca para a gente não perder líquido, porque talvez a gente tenha que correr bastante. Percebeu como é que o seu corpo te arma? Mas aí eu pergunto, com adrenalina no seu sangue, seu corpo está em estado normal? Ele aguenta muito tempo isso? Existe um colapso fisiológico. Existe uma bagunça biológica quando a adrenalina está no seu sangue. Aquele cara quando pula de paraquedas, é muita adrenalina. É muita adrenalina mesmo. Ele chega todo bagunçado, ele chega naquele torpor. O que aconteceu?
porque nem ele entende, o cérebro bagunça. E aí ele acha aquilo maravilhoso e quer fazer de novo, né? E essa é a tal da adrenalina. Mas imagina ter isso o tempo todo no seu sangue. Imagina ter essa bagunça biológica, essa bagunça orgânica o tempo todo dentro de você. Quem escolhe ficar irritado, a pessoa que passa muito tempo irritada, ela tem isso. Ela tem adrenalina sendo despejada o tempo todo no sangue dela, deixando ela em alerta e deixando ela estressada. Então aquilo que deveria acontecer de vez em quando para preservar a sua vida, Eduardo, fugir do cachorro, etc., acontece o tempo todo quando a gente está irritado. Então o tempo todo nós ficamos com aquela bagunça biológica dentro da gente. Então no caráter biológico causa aí um extremo desequilíbrio dentro do seu corpo. Esperar o caminhão. É que eu estou filmando hoje. Eu preciso de silêncio. A sonoplastia não está ajudando a isolar isso tudo. Então, causa desequilíbrio orgânico e emocional. Fica tudo desequilibrado. Percebeu o prejuízo de ficar irritado? Olha o prejuízo. Mas continua. Você acha que a sua irritação vem sozinha? Aqui é que nem combo, gente. Você compra um e vem um monte, vem um pacote. Olha todos os canais que vem junto com a sua irritação. Dá uma olhada. Você comprou irritação? Parabéns. Olha o que você ganha junto. Impaciência, intolerância, agressividade, violência, crueldade, pessimismo e egoísmo. Outro dia me questionaram, mas pessimismo com irritação? O que tem a ver? Você já viu alguém irritado falar que tudo vai dar certo? Você já viu alguém irritado falar que tudo vai dar certo? Então o pessimismo, ele vem ali, ó, parceiro. Ele dá a mão para a irritação e fala, vamos, só vamos, é juntos. E vai. Vem um combo junto. Então você não fica só irritado, fica com tudo isso. Agora, olha para uma dessas coisas aí e pensa, tem algum desses que você elimina da irritação? Dá para tirar algum da irritação? Não tira nada, não tira nada. Ah, mas tem crueldade? Você está irritado com a pessoa, você vai falar algo aleatório ou o que mais dói nela? Vai falar o que mais dói, a gente fica cruel. Eu vou falar o que mais dói. A gente fica cruel, a gente fica agressivo, fica sem paciência, fica intolerante. Então, irritabilidade nunca vem sozinha. Ela vem acompanhada desse monte de amiguinhos aí. Continuando. Mas por que a gente se irrita então? Por quê? Veja, não dá para eu dizer aqui porque todo mundo se irrita. Mas existem algumas questões chaves que de repente tem a ver com a maioria de nós. Vamos ver a primeira situação aqui, ó. Refletindo algumas causas, queremos muitas vezes que as pessoas ajam e se comportem segundo os nossos padrões e segundo a nossa forma de pensar. Ai, se a pessoa não faz o que eu estou pensando que ela deveria fazer. Ai, se ela age diferente dos meus padrões. Isso me irrita. Isso me irrita. Eu tenho exemplo em casa, porque eu vou jogar na culpa nas costas dos outros, tá? Lógico. Eu tenho exemplo do meu pai. Meu pai, ele vive brigando com a minha mãe porque minha mãe faz coisas que ele não queria que ela fizesse. Pai, o senhor falou para ela que não era assim? Claro que não, mas ela tem que saber. Pai, por que ela tem que saber? Eu falando dele, mas eu também sou assim às vezes, viu? Às vezes eu fico irritado porque alguém fez alguma coisa, mas eu não falei que poderia ser feito diferente. Se ela vira numa rua que não era para virar, que tinha um buraco lá, por que você virou nessa rua? Tem um buraco. Eu não sabia. Como não sabia? O senhor falou para ela, pai, que tinha um buraco ali? Não. E ela tinha que saber? Lógico que tinha. A gente se irrita. A gente se irrita. Quando as pessoas elas começam a fazer coisas que a gente esperava que elas fossem fazer de um jeito, mas ela faz de outro, pronto, foi irritado. Quantas irritações tem dentro de casa, porque a gente acha que as pessoas, por conviverem, já vão fazer tudo de um jeito totalmente harmonioso, equilibrado. Não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Eu lembro quantas vezes, nossa, meu pai, você não foi lavar o carro ainda? Mas pai, eu tenho o dia todo. Por que eu tenho que lavar agora? Porque agora que tem que lavar. Você já tinha que ter lavado. Calma, pai. Na cabeça dele, ele esperava que eu fosse fazer um horário pré-determinado que ele sabia e não me avisou. Tá vendo que eu tô brigando com meu pai hoje, né? Mas meu pai é ótimo, tá, gente? Eu tô jogando as costas dele porque falaram, quando eu fosse dar palestra, dar exemplos, que é mais fácil. Então é por isso.
Temos dificuldade em aceitar as falhas e os erros alheios. Se eu estou secando um copo, derrubei e quebrei, poxa, eu estava secando um copo, isso acontece, eu derrubei. Vocês não têm que ficar bravos comigo por causa disso. Ai, se o outro estiver secando o copo e derrubar. Você não presta atenção mesmo, né? Faz tudo com má vontade, derruba tudo. Quando a gente erra, a gente quer o perdão mais sublime. Quando o outro erra, a gente quer o inferno mais quente para ele. Não é? Se eu fechei alguém no trânsito sem querer, me perdoe, distraí, desculpa, me perdoa, eu já estou querendo que ele me perdoe. Se alguém me fechou, eu coloco até a mãe dele na história. Porque o meu erro tem que ser perdoado. O do outro, não, ele tem que pagar por isso. Se tivesse um guarda aqui para ver isso. Olha lá, virou e não deu seta. Enquanto eu estava virando, sem dar seta também. Quando a gente erra, a gente quer perdão. Quando o outro erra, a gente quer que ele sofra. Então, a gente acaba se irritando. Quando nos sentimos inseguros em relação a determinada situação, tendemos a ficar apreensivos. Se você vai ter um dia difícil, você já sabe que seu outro dia será difícil. Você já acorda com aquilo na cabeça. Vai alguém conversar com você? Você já está tenso. Já está à flor da pele. Então, situações difíceis já nos deixam apreensivos. Já nos deixam prontos para ficar irritados. E aí, se você cutucar, só piora. Então são situações do dia a dia, não é? São situações do dia a dia que a gente vai se irritando. Próximo aqui, ó. E as razões dessa raiva, dessa cólera, dessa ira que a gente tem? Olha o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz. Procurai a origem desses acessos de loucura, desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos brutos, que faz de você um animal momentaneamente, que te deixa irracional em certos momentos. Dá uma olhada nessas situações. Fazendo-vos perder o sangue frio. Se eu perdi o sangue frio, eu fiquei de sangue quente. Fiquei nervoso, fiquei bravo, fiquei irado. Perco o meu sangue quente, esse é o meu sangue frio, e ainda perco a razão. Procurai, e encontrareis quase sempre por base o seu orgulho, nosso orgulho ferido. Ai, quando alguém nos ofende. Ai, se alguém me ofende. Se alguém me ofendeu, eu fico lá amargando, irritado, com raiva, nutrindo ódio pela pessoa. Isso quando eu não vou lá e não tomo uma atitude. Por quê? Meu orgulho foi ferido. Qual que é o grande sinal então? Peraí, se eu estou com o meu orgulho ferido e isso está me fazendo mal, qual é a doença que eu tenho que tratar? É a pessoa que ela tem que mudar? É o Eduardo que precisa pensar no orgulho dele. Por que, Eduardo, que seu orgulho está te fazendo sofrer tanto? Por que é tão importante para você ter o seu orgulho, a sua imagem intacta? É vaidade, é orgulho, é o egoísmo, euísmo, né? A doença do eu, o egoísmo. Perceberam então? Não é o outro é o outro, gente. Eu não posso ir lá e mudar ela, eu não posso ir aqui e mudar ele. Posso mudar ele? Não posso. Eu tenho que mudar quem? A mim, né? A primeira vítima da cólera, a primeira vítima da raiva. Quem é o primeiro a ser prejudicado quando eu estou com raiva? Olha isso. Se pudesse pensar que a cólera, que a raiva, nada resolve, fica bravo, já resolveu alguma coisa? Você ficou lá com raiva na sua casa, socando o travesseiro para dormir. Resolveu o quê? Ajudou no quê? E eu arrisco dizer que só piorou. Não é? Só piora. Que altera a nossa saúde, como a gente viu, né? O que a irritação faz dentro do nosso corpo. Compromete a nossa própria vida. Nós veríamos que nós somos a primeira vítima da nossa raiva. Então, toda vez que nós sentimos raiva, parece que eu estou apontando o revólver para ele, né? Na verdade, estou fazendo o quê? Eu estou apontando para quem? Para mim. Se eu disparar esse revólver, não vai acertar nele. Disparou. O primeiro que se machuca sou eu. O primeiro que vai se machucar sou eu. E posturas que revelam irritabilidade e intolerância. Olha só outras posturas nossas do dia a dia. Olha essa primeira interessante. Eu não quero nem saber, sou sincero, falo mesmo. Se é verdade, tem direito de falar. Quem nunca ouviu essa frase
Ou pior, quem nunca falou essa frase? Os outros falaram, a gente nunca, né? Não, a gente não, os outros falaram, a gente não, né? Mas já não passou pela nossa cabeça? Mas se é verdade, por que eu não posso falar? Eu vejo isso muito na escola, né? Na escola, se dois adolescentes brigam, começa com bobo, tonto, chato, bobo. Porque outro dia você fez aquilo, né? Eu fiz porque você fez aquilo lá. É porque a sua mãe também é aquele jeito. É o seu pai, então. Como é que vocês chegaram nisso, né? Como é que chegou nesse nível a conversa? Professor, mas é tudo verdade. Mas é verdade? Você pode sair falando? Mas você quer que eu minta? Eu falei, não quero que você fale. Mas por que você tem que falar? Porque é verdade. Porque a gente tem mania de achar que dizer a verdade é virtude. Ensinaram pra gente, não está errado, não é verdade? Te ensinaram a mentir? Claro que não. Não foi ensinado que mentir é errado? E que dizer a verdade é o certo? Até aí correto. Alguém questiona? Ninguém questiona. Dizer a verdade é o correto. Porém, a verdade só é construtiva, eu só posso dizer que é uma virtude se ela vier acompanhada de caridade. É aquela história, eu vou pensar na verdade que eu vou dizer. Por que eu vou dizer essa verdade? Se todas as verdades que fossem ditas num casamento fossem para ajudar o casal, né, um para o outro nas brigas, quão melhor seria a vida do casal. Se as verdades disparadas entre pais e filhos na mesa, quando eles discutem, fossem para harmonizar a família, como a família estaria melhor? Entre namorados, entre amigos, entre colegas de trabalho. A verdade que é dita só por dizer, para você ir lá e dar aquela resposta, eu dei uma resposta. Mexeu comigo, eu dei uma resposta. E a gente fala com orgulho ainda, né? Mas eu não fiquei quieto, eu respondi. Deixei no chão a pessoa. O que é que você ganhou? Toda vez que você dispara uma grande verdade, você joga adrenalina, porque você fica esperando a resposta. Estado de estresse, desequilíbrio orgânico, desequilíbrio emocional. Você fica doente esperando a reação da pessoa. Isso adoece. Então dizer verdade só é virtude se vier para construir alguma coisa boa. Se vier para construir uma coisa boa. Dizer verdades que machucam, maltratam, humilham, inferiorizam a pessoa, nada mais é do que uma expressão do nosso egoísmo. Aí vira egoísmo, não é virtude, é egoísmo. E quantas vezes a gente dispara a verdade sem pensar na verdade que disse, sem pensar nas consequências. Quantas vezes nós dizemos verdades que inferiorizam as pessoas e aí a gente se compromete sem perceber. Vamos precisar de encarnações e encarnações para reerguer aquela pessoa que a gente ajudou a pisar. Então, muito cuidado com as verdades que a gente diz por aí. Quando a gente diminui alguém, passa despercebido pela lei. Mas é verdade. Então, aí você vai chegar lá e vão falar assim, olha a cena aqui. Olha a cena. O que você vai fazer agora? Você vai dizer, eu vou dizer, eu tenho que voltar para arrumar isso. Aí você volta uma vez, não dá certo, volta outra, não dá certo, volta outra, não dá certo. Quantas encarnações você perdeu para acertar aquela verdade que a gente disparou? Muito cuidado com o que a gente fala, porque a gente não sabe onde vai acertar. Não sou obrigado a aguentar fulano, ele é chato demais e me tira do sério. Pense naquele chatinho de estimação que você tem agora. Todo mundo tem um chatinho de estimação, não tem? Todo mundo tem. Um chatinho de estimação. Pensa no seu chatinho de estimação nesse momento. E agora eu vou falar um negócio que a psicologia diz. Tem algum psicólogo aqui? Que bom, posso dizer o que eu quiser, então vocês vão acreditar. A psicologia diz, não caiam da cadeira, tá? Não existe gente chata. A cara que ela está olhando para mim, isso é mentira. Ela só... Não existe gente chata. Conheço um monte. Como não existe gente chata? Aquela criaturinha que senta lá no fundo e fala, como a psicologia diz que ela não é chata? Não é chata. Não é chata. Tá bom, Eduardo, agora diz, o que a psicologia fala? A psicologia diz que não existe gente chata. Existe gente que se chateia. Pensa. Vou dar um exemplo. Tem um professor que dá aula comigo. Ele entra numa sala de aula, os alunos odeiam ele. Ele passa bem da matéria, a matéria dele é muito difícil, ele não deixa a gente conversar, eu não posso pegar no celular que ele reclama. Ele vai na outra sala,
Professor, passa a matéria, nós vamos prestar vestibular. Ninguém mexe em celular, todo mundo presta atenção. Ele é brincalhão, ele é engraçado. Ele é chato num lugar e é legal no outro. Existe isso? Decidam, ou ele é chato ou é legal. É chato ou é legal? Ou existem pessoas que se chateiam e pessoas que não se chateiam? É assim. Existem pessoas que se chateiam. Aquele chatinho que você está pensando, volta a pensar no seu chatinho agora. Vai, pensa no seu chatinho. Pensa no seu chatinho. Tem um monte de gente que adora ele. E você chamou ele de chato. Você, porque palestrante não faz isso, tá? A gente já tá... Brincadeira. Eu também tenho os meus chatinhos de estimação que toda vez que eu dou essa palestra, fica um aqui e outro aqui, ó. Eu falo, ai meu Deus, os meus chatinhos de estimação. Mas eles não são chatos, eu que me chateio. Não dá para aturar aquela criatura reclamando sempre daqueles mesmos problemas. Vive me aborrecendo. Já disse que aquilo não é motivo para sofrer. Vem a pessoa e te conta um problema. Você escuta, dá conselho. Passou uma semana, ela está sofrendo pelo mesmo problema. De novo. Está sofrendo por isso de novo. Na terceira semana, isso não é motivo para você sofrer, eu já te falei. A gente já começa a irritar com a pessoa. Como se nós tivéssemos o poder de escolher por que ele vai sofrer, escolher por que ele vai sofrer. A senhora não sofre por isso que é bobagem. Cabe a nós escolher o que o outro vai sofrer. Uma outra coisa que a psicologia ensina que é muito legal, e isso é bom vocês levarem para a família, é bom para todo mundo, eu tento falar isso no máximo de lugares que eu posso, é que a gente nunca deve olhar para o motivo da dor. Porque tem muito motivo que para mim é banal. Tem muito motivo que para mim é sério, mas o motivo varia, não é verdade? O peso que tem para ele não é o peso que tem para ela. Mas para olhar sempre para a dor que isso está causando na pessoa. Para a dor que isso está causando na pessoa. Eu lembro até hoje, uma menina que ela chegou com o cabelo cortado na escola, que ela queria o cabelo de um jeito, o cabeleireiro estranhamente fez de outro. Eu sei que isso não acontece com ninguém. Não acontece. A gente sempre chega lá, pede de um jeito, ele faz exatamente do jeito que a gente queria. Igualzinho. Mas não é culpa do cabeleireiro, porque ele também não consegue imaginar direito, né, como é que a gente gostaria. Mas acontece, não acontece? Mas o mundo para ela tinha acabado. Adianta falar para ela, eu sou boba, não sofre por isso? Ah, tá bom, então vou parar de sofrer. Não é assim que funciona. Eu sei que cresce 1 centímetro por mês, em 2 meses o cabelo dela está lindo do jeito que ela queria de novo. Mas ela sabe disso naquele momento? E a dor que está causando nela naquele momento? Naquele momento está doendo. Então eu não tenho que ficar tratando do motivo da dor. Eu tenho que olhar para a dor que ela está sentindo naquele momento. E as coisas são assim na nossa casa. A gente fica achando que o motivo que as pessoas têm lá para sofrer, não tem que sofrer por causa disso. Mas espera aí, mas está sofrendo. Então é a gente ser mais caridoso e mais sensível para a dor da pessoa. Se está doendo, tudo bem. Para você já é superado, para ele ainda não. Então se está doendo, a gente tem que dar atenção para essa dor. Às vezes uma palavra bobinha acerta nele e dá risada. Eu falei para ela, pronto, acabou o dia dela. Acabou o dia dela. É o motivo? Não, é a dor. Com detalhes para a gente ficar atento, não é verdade? E o que o Espiritismo nos ensina a esse respeito? Veja, ele nos ensina que nós fomos criados simples e ignorantes. Ninguém foi criado perfeito. Aqui alguém foi criado perfeito? Ninguém foi criado perfeito. Todo mundo foi criado, então, com detalhes a melhorar. Principalmente em 2 áreas importantes. A nossa moral e a nossa intelectualidade. Todos nós aqui, você, todos estamos aqui nesse momento tentando melhorar a nossa intelectualidade, tentando melhorar a nossa moral. E entenda a moral como um conjunto de virtudes, tá? Está todo mundo tentando fazer isso, não está? É por isso que a gente está aqui. E veja, exercitando uma reflexão então. Vocês já perceberam que quando a gente passa por uma situação difícil, o nosso cérebro rapidamente produz um julgamento? Produz ou não produz? O nosso cérebro produz um julgamento. Nós, na maioria das vezes, pensamos, merece punição ou merece absolvição, não é? Deixa. Não, vai lá, não vai deixar barato. Não é assim? Deixa eu contar uma historinha para vocês. Imagine que aqui no centro da cidade está tendo uma festa. Imagine, vamos imaginar por um instante. E aí tem uma senhora idosa passando por entre as mesinhas lá. Está lá passando a senhora idosa, ela está andando com um pouquinho de dificuldade.
E tem um adolescente atrás de uns 14 anos, com pressa para chegar do outro lado. Ele está tentando passar, a senhorinha está andando, ele tentando passar, a senhora está andando, ele empurra a senhora. A senhora cai, se machuca o braço, machuca o canto da boca, começa a sangrar. Imagine que vocês estão lá, as pessoas estão lá. Vou pensar em todo mundo que está lá naquele momento. E assiste essa cena. O que é que a gente vai sentir na hora? Pode ser sincero agora, vamos lá. Nós vamos falar, ai tadinho, tá com pressa. Ela que estava na frente. Não, o que acontece? O que as pessoas pensam na hora? Hã? Pode falar, põe pra fora. Isso, ódio. O que mais? Fica indignado com a pessoa, com o menino? Fica revoltado? É perigoso alguém lá ainda fazer o que com o menino? O quê? Conversa comigo, gente, eu gosto. Dá uns tapas no menino, não é? Não é perigoso fazer tudo isso? Vimos uma situação, nosso cérebro produziu um julgamento e nós decidimos que ele tinha que ser punido. Foi isso? Foi. Mas aí vem a mãe do menino correndo. Gente, eu sei que está todo mundo bravo, vocês me perdoem, mas ele tem um problema neurológico. Ele não calcula tempo, espaço, e ele não tem aquele mecanismo que se coloca no lugar do outro. Ele tem um dano neurológico com laudo que ele não consegue, ele é deficiente. Então vocês me perdoem, mas ele nem sabe o que ele fez. Para ele só queria passar. Nós vamos levantar e bater nesse menino aí? Sim ou não? Não, eu também ia ficar bravo, Não, mas imagina que ele estava lá quase para apanhar. Não, senão ele já teria apanhado. Mas imagine que a mãe dele chega a tempo. Imagine que a mãe dele chega a tempo de impedir o massacre. O que aconteceria com o nosso julgamento? O veredito seria o mesmo? Não seria o mesmo, concorda? Alguém discorda? Eu dei uma palestra um dia que falei, eu ia bater na mãe dele. Isso é difícil, né, gente? Mas enfim, mudou o julgamento, não mudou? Mudou o julgamento porque ele tem uma deficiência, nós entendemos a deficiência dele e julgamos que, diante daquela deficiência, ele não merece a punição. Merece que alguém ensine para ele que ele não pode correr idosa. Concorda todo mundo? Por que eu uso esse julgamento para o menino e não uso esse julgamento para as pessoas que me irritam? Nós somos perfeitos? Se não somos perfeitos é porque falta algo? Se falta algo, eu sou deficiente em alguma coisa ainda? Opa, peraí, eu sou deficiente também, por que vocês ficam irritados comigo? Se aquela pessoa que te irrita também é deficiente, por que o menino eu absolvi e a pessoa que me irrita eu estou punindo? Porque a gente acredita só em laudo médico, em coisas que eu posso tocar? A gente acha que é sem vergonhice da pessoa? Todo mundo aqui é deficiente em alguma coisa. Eu sou irritadiço, ele é impaciente, ela é nervosa, e assim vai. Um é teimoso, outro é ciumento, outro é mais materialista, e assim vai. Todos nós temos a nossa deficiência. Todas aquelas pessoas que convivem conosco têm deficiência. Por que eu vou absolver o menino e vou condenar as pessoas, sendo que ambos têm deficiência? Cadê meu critério de julgamento? Se para todo mundo falta alguma coisa, todo mundo tem o seu grau de deficiência. E por que para o menino eu julguei que ele não precisa ser punido e para as outras pessoas tem que ser punido? O cara me fechou no trânsito, ele vai tomar uma multa. Se houve infração, a lei diz que tem que ter multa. Mas daí eu querer punir, eu também cometo isso. Tem dia outro dia eu estava atravessando a rua, olhando para uma discussão no trânsito, olha que coisa, aquela situação, aí eu olhei e eu não estava na faixa. Eu tenho defeitos, ele tem defeitos, eu sou deficiente, ele é deficiente. E aí? Se a gente for parar para pensar, de vez em quando a gente anda fora da faixa também. Quem aqui não anda fora da faixa uma vez ou outra? Mas para a gente, o mais sublime dos perdões, para o outro, o mais quente dos infernos. É assim que a gente pensa. Mas se a gente colocar o mecanismo da deficiência, a gente perdoa. A raiva diminui, a irritação passa. Estava todo mundo irritado com o adolescente empurrando a idosa. Quando descobriu que ele tinha essa deficiência, a irritação diminuiu. Virou solidariedade, virou caridade, virou compreensão. Nós ativamos a nossa sensibilidade. Foi ou não foi?
Então, é esse o mecanismo com as pessoas, né? Então, o que é deficiência? Né? Deficiência é quando nos falta algo. E veja, o desenvolvimento intelectual e moral, esse que a gente está buscando aqui, nos faz perceber a nossa fragilidade, a nossa deficiência e das pessoas que convivem com a gente. Eu percebo a minha, eu percebo a sua, eu percebo que está todo mundo faltando alguma coisa. Adianta eu querer ser o bonzão, então? Adianta eu achar que só eu mereço perdão e os outros merecem punição? Não, está todo mundo no mesmo barco, todo mundo, né? Então, quando a gente entende isso, facilita o mecanismo do perdão e para que a gente volte ao normal, paramos de ficar irritados, né? Olha, essa frase é boa. O homem colérico provoca discórdia, mas o homem paciente acalma a rixa. A gente tem que ver nas nossas relações quando é que a gente é colérico e quando é que a gente é pacífico. Pacífico é aquele que pacifica. Tem um problema na sua casa, na minha casa, eu vou colocar mais gasolina nessa fogueira? Oh, calma, não é assim. Chega alguém falando mal de alguém, se fala mal junto, fala, mas não, muda de assunto. Fala uma coisa boa daquela pessoa, fala o quanto é difícil acertar. Como é que é a nossa postura? A gente tem que pensar, a gente aumenta o problema ou a gente ajuda a resolver ou pelo menos pacificar o problema? O homem colérico só piora a situação, enquanto o homem paciente acalma os problemas, vive melhor. Como é que a gente pode fazer então para melhorar? O famoso contar até 10. Parece tão bobinho, né? Mas se a gente contasse até 10, antes de dizer aquela verdade, antes de tomar aquela atitude, antes, né, de fazer isso, aquilo, nossa, quantos problemas a gente evitaria. Busque meios para enxergar a situação de óticas diferentes. Eu te contei do adolescente, não contei? Qual era a outra ótica? Mas espera aí, ele tinha um problema, né? É outra ótica. Olha isso aqui que é importante. Se colocar no lugar da pessoa. Poxa, tem uma fichada no trânsito, por que será que ele estava com tanta pressa? Será que ele estava com algum problema? Trabalho, doença? Será que ele está aprendendo a viver no trânsito? Eu não sei as histórias daquele espírito. Dá para saber? Não dá, não. É fácil mudar? Sim ou não? Ó, essas duas partes aqui são a mesma coisa praticamente. Fizeram essa pergunta para os espíritos, olha só. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações e mudar? Olha o puxão de orelha que ele nos dá. Olha o puxão de orelha. Olha o tamanho do puxão de orelha. Sim, dá para mudar. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O sim é um tapa. Fazendo esforços insignificantes é outro tapa. Muito insignificantes, meu Deus do céu. O que é que tem de errado comigo? Você não fica pensando? O que tem de errado comigo então? É fácil mudar quando a gente entende, aprende que precisa mudar, concorda? O aprendizado gera mudança. Mas para ter esse aprendizado, eu tenho que desenvolver aquelas duas coisas que eu estou buscando, que é o quê? Desenvolvimento moral e intelectual. Quando eu desenvolvo essas duas coisas, aí fica fácil mudar. Entendeu a importância da gente buscar melhorar a nossa inteligência, melhorar a nossa intelectualidade, melhorar a nossa moral? Fica mais fácil mudar, fica mais fácil passar por esses problemas. Porque se a gente for turrão, tiver o coração duro e não quiser pensar sobre o assunto, quem é que muda? Aí é a síndrome de Gabriela. Lembra daquela novela Gabriela? Eu nasci assim, sabe aquela história? Não vou mudar nunca? Você que me aceite do jeito que eu sou? Você compraria um DVD quebrado, você ficaria com o DVD quebrado? Ninguém é obrigado a ficar com os nossos defeitos. Ninguém é obrigado a aceitar o seu defeito. Muda, melhora, vamos ver onde é que eu estou errando, né? Vamos melhorar. E olha essa parte aqui, ó. Agradeça a Deus pelos que te irritam. Agradeça a Deus o seu chatinho de estimação. Por que você está falando isso, Eduardo? Além, quer dizer que eu vou ter que chegar em casa antes de dormir. Obrigado, Senhor, por aquele chatinho de estimação que eu tenho. Por que eu tenho que agradecer ele? Olha só. Por que fazer caridade material é fácil, não é? Não é fácil trazer o material da cesta básica. Eu pego lá, às vezes está sobrando, trouxe, resolvi o problema. Fazer caridade moral, essa é mais difícil e mais meritória. Veja, Deus colocou em nosso caminho esses chatinhos para serem instrumentos do nosso sofrimento,
e nos submeterem à prova da paciência. Quando você convive com o chatinho, né? Que na verdade ele não é chato, você descobriu o quê? Que quem se chateia sou eu, na verdade. Ele está melhorando minha compreensão, minha paciência, minha capacidade de me colocar no lugar dele. Então esse chatinho está te ajudando. Ele não está aqui no planeta te atrapalhando, está te ajudando. Outro dia eu falei essa palestra e ele falou assim, um senhor levantou para cima, mas que seja um só, né? Não precisa ter esse tanto que tem, né? Um só estava bom, né? Cada um com o chatinho que merece, né? Ou os chatinhos que precisam. A paciência, pessoal, é uma árvore de raiz amarga, mas ela tem fruto doce, né? É duro ter paciência na hora, mas depois é tão bom quando a gente vê que nos comprometeu, né? Tá acabando, tá, gente? E Jesus disse, se alguém te irritar, o que é que você faz? Então, alguém te irritou, você fala, irrita mais. É isso que é para fazer? Se alguém te fez um mal, vai, faz mais mal para mim. É isso? Se alguém está agindo com raiva, com irritação, com cólera, oferece outra face, oferece outra postura, oferece outro jeito de ser, oferece outra alternativa. É como se eu dissesse, você está vindo com raiva? É que nem aquele menino que ele chega bravo na casa dele porque tomou bronca do patrão, o carro quebrou, trânsito infernal, e ele chega na casa dele explodindo com a mãe dele velhinha. Ai, porque nada dá certo, a senhora também. Você fala, filho, calma, posso fazer uma sopa quentinha para você? Você está todo molhado da chuva. Ele deu o tapa, ela ofereceu outra face. Deu o tapa, ela ofereceu amor. Deu o tapa, ela falou, eu não vou te dar outro tapa. Eu vou te dar outra face, outra forma de ver a situação. E ofereceu amor. Não é? E ele disse também o sermão da montanha. Mas desse sermão da montanha, que é um dos sermões mais lindos, né, uma das passagens mais bonitas, olha que interessante essa frase. Qual é a pergunta da palestra? Quem herdará a terra? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Só que a gente vive numa cultura que diz que manso é ser o quê? Ser bobo, né? É ser o tontão, o bobo. Ser manso é ser pacífico. É ser aquele que leva a paz ao invés da raiva. É ser aquele que apazigua ao invés de colocar mais lenha na fogueira, né? Veja, pensa nos três personagens. A Thaís, as amigas dela, o Gustavo no escritório e o Reinaldo com a esposa. Se eles fossem mansos, eles tinham herdado alegrias. Mas quando a gente prefere ser o irritado, a gente perde. E muito cuidado com a última historinha. Reinaldo sabia que ele era irritado? Quem era irritado? Era ele. Mas ele ficava jogando nas costas da sogra. E aí eu trago isso para mim. Convido você a pensar sobre isso. Às vezes a gente acha que o irritado é o outro. Às vezes a gente acha que quem vai criar o problema é a sogra, é o outro, é o amigo. Aí a gente não percebe que somos nós às vezes que estamos criando o problema. Tá? Finalizando, pessoal. Como ser manso, tem receita? Tem e você conhece. E não é da Ana Maria Braga. Tem uma receita muito boa, que todo mundo conhece, todo mundo já viu pelo menos uma vez. Qual é a receita? Você conhece uma receita melhor que essa? Tirando os evangelhos de Jesus, né, que maravilhoso, a gente sabe. Mas vamos pensar, tem receita melhor que essa? Toda vez que a gente fica irritado, eu não vou ler porque todo mundo já conhece, mas toda vez que a gente fica irritado, oração de São Francisco nele. Ah, eu tenho que ser manso? Como? Oração de São Francisco. Não tem um ponto aí que não te torne manso, que não me faça pacífico, que não me ajude a ser melhor. Então, claro que você não precisa ficar lendo ela todo dia, porque senão desgasta e fica até chato, né? Mas de vez em quando, dá uma lida nessa oração. Uma lidinha. Deixa eu ver se eu fiz tudo que está nessa oração, ou se eu estou tentando fazer. Ela é ótima, tá? E para terminar, a frase de Chico Xavier. Olha essa frase dele, que pesada, que boa que é para a gente essa frase. Aos outros eu dou o direito de serem como são, eu não posso mudar o outro. Mas a mim eu dou o dever de melhorar sempre. O outro é o outro, gente, cada um tem a sua hora. Se ela tem um problema, ele tem um problema, eu tenho um problema, vai ter um momento que nós vamos acordar. Mas eu preciso cuidar de mim, eu preciso pensar que eu tenho que melhorar sempre. E aos outros, eles têm o meu respeito e a minha tolerância. Eu não vou ficar irritado com eles. Afinal, tem alguém aqui que não é deficiente? Todos nós somos deficientes. Perdão para todo mundo, gente. Perdão para todo mundo. Né? Quem herdará a terra, então?
sede mansos de coração e herdarão a terra inteira. Que Deus os abençoe, gente.